Salve, salve galera do Liceu, vamos lá para mais uma aulinha para você. Hoje eu trouxe uma dinâmica diferente para a gente, eu vou experimentar e aí se vocês gostarem eu vou fazer as aulas que forem mais teóricas desse jeito, conforme eu estou fazendo hoje aqui. Bom, o assunto da aula, como vocês viram na descrição do vídeo, no título, são as leis de Newton, as tão importantes leis de Newton, né, que são aí o fundamento da dinâmica, essa área da física que estuda os movimentos, certo? As causas dos movimentos. Então, só para situar, né, tudo que a gente viu até agora, pessoal, é uma área da física que a gente chama de cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas. A gente já definiu isso bem, falou dos vários tipos de movimento, falou dos movimentos acelerados, movimentos retardados, movimento uniforme, uniformemente variado. Depois a gente falou um pouco de vetores, que são aquelas grandezas que têm direção, têm sentido, como a velocidade, por exemplo, né? Então agora a gente vai sair desse estudo mais descritivo do movimento e vai entrar num estudo mais causal do movimento. A gente vai estudar as causas do movimento. O que provoca, o que inicia um movimento, certo? E para isso a gente vai introduzir hoje, nessa aula, alguns conceitos que você vai carregar para o resto da sua formação em física, tá bom? O primeiro conceito vai ser o conceito de dinâmica. Vamos lá. Vou fazer digitando aqui no meu teclado, tá? O que seria dinâmica então? Bom, pessoal, a dinâmica seria o estudo dos movimentos preocupando-se com suas causas. Ok? Professor, ficou muito ruim assim, não gostei. Pronto, melhorou? Olha só que legal. Então tá. Então a dinâmica é o estudo dos movimentos preocupando-se com suas causas. O que isso significa? Significa que nesse momento a gente vai introduzir um conceito novo que a gente vai estudar ao longo das leis de Newton, que é o conceito de força. Então vamos abrir mais um balãozinho aqui e vamos escrever o que é a força. O que seria a força, pessoal? Como que você, aluno, vai entender a força? Ó, força é a interação entre corpos que possuem massa. Ok? Qualquer interação, então, entre corpos que possuem massa, a gente vai falar que vai produzir uma força, tá bom? O que isso significa? Significa que os corpos eles interagem uns com os outros através de força. Não é impossível dentro do ambiente que a gente está, na mecânica, que corpos interajam sem que haja entre eles força. E essas forças elas podem ser de vários tipos, tá bom? Existem forças que atuam à distância, existem forças que atuam só com contato, né? O que é um exemplo de força? Por exemplo, a força mais famosa que a gente conhece é a força da gravidade. Se eu tenho um objeto qualquer e solto esse objeto, ele cai, certo? Por quê? Porque existe um corpo que está interagindo com ele, a gente vai ver mais pra frente que esse corpo ele é a Terra, certo? E a Terra ela realiza uma força sobre qualquer corpo que está na superfície dela. Essa força é uma força de atração, ela tem algumas características que a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Mas, basicamente, o que causa o movimento são interações entre corpos. Se existisse um único corpo no universo, não tivesse nenhum outro corpo para interagir, ele ia ficar lá paradinho para sempre. Por quê? Porque não tem nada para interagir com ele, então não tem nada para colocar ele em movimento, ele vai ficar parado. Certo? Então, a partir desse momento que a gente introduz o conceito de força, que é o conceito chave do entendimento da dinâmica, é que a gente consegue definir as coisas. Tá bom? Então, a gente precisa entender bem o que é a força. Entendido o que é a força, a gente vai falar agora das leis de Newton, como está destacado aqui pra gente. O que seriam, então, as leis de Newton? Bom, para quem já conhece um pouquinho desse assunto, sabe que existem 3 leis de Newton. Vou colocar de outra cor aqui. Existe a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, certo?
Existe a segunda lei de Newton, e com muita criatividade existe também a terceira lei de Newton. Muito bem. Terceira lei de Newton. O que diz cada uma dessas leis? Veja, cada uma delas tem um apelido. Então a primeira lei é chamada de tarará. A segunda lei é chamada de tarará. A terceira é chamada de tarará. O que seria então o apelido da primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. Ok? Então o princípio da inércia é a primeira lei de Newton. Qual que é o apelido que a gente dá para a segunda lei de Newton, professor? A segunda lei de Newton ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica, que a gente vai chamar carinhosamente de PFD. Tá bom? Então, princípio fundamental da dinâmica. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para lá a terceira, para ele não ficar muito em cima aqui. Para quem não sabe, o software que eu estou usando aqui é um software de muita tecnologia, tá? É o Paint. Então, mão na roda para esses tempos de pandemia. Está sendo muito útil para a gente, pessoal. Qualquer ferramenta é bem-vinda. Vamos lá. E a terceira lei de Newton, qual que é o apelido dela? Ela é a famosa lei de ação e reação. Vamos pôr princípio para ela também, né? Já que todas são chamadas de princípio, princípio de ação e reação. Beleza, então. Então a gente já sabe os apelidos das 3 leis de Newton. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linhazinha aqui. A gente vai falar tudo sobre a primeira. Eu vou colocar uma linhazinha aqui para separar a segunda e a terceira também. Então a gente vai colocar ali e esmiuçar cada uma dessas leis. Não vai ficar muito reto, mas nada que impede o entendimento de vocês, até porque no quadro, na aula, eu não faço reto também, né? Eu sei que das minhas habilidades de desenho não são as melhores, mas acho que os senhores conseguem entender muito bem. Assim espero, ou não, né? Vamos lá então, vamos falar rapidamente sobre o princípio da inércia. Vamos começar pela primeira lei. Bom, o que é o princípio da inércia? O princípio da inércia ele tem o seguinte enunciado, ó, é um textinho, tá? Então eu vou ditar e ao mesmo tempo vou escrever aqui para você, e é importante que você anote isso, tá? E leve para sua vida e entender o que é o princípio da inércia. Bom, o princípio da inércia ele diz o seguinte: um corpo mantém o estado de movimento em que se encontra, aí entre parênteses MRU ou repouso, a menos que atue sobre ele uma força resultante não nula, certo? Ou seja, né, diferente de zero. Ponto final, fecha. Então, pessoal, o princípio da inércia está relacionado com uma propriedade da matéria. Que propriedade da matéria é essa? É a propriedade que os corpos têm de manter o seu estado de movimento. Por exemplo, tem vários objetos aqui ao meu redor. Vou pegar uma pilha que eu uso para os meus microfones para usar de exemplo. Bom, se eu colocar essa pilha parada em cima de uma superfície, a menos que alguma força externa atue sobre ela, uma força resultante externa a ela atue sobre ela, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque ela está em repouso. Então todo o corpo ele mantém o repouso, a menos que alguém vai lá e faça uma força nele, certo? Esse é o primeiro princípio, uma primeira noção do princípio da inércia. A segunda noção que eu quero que você tenha é o seguinte: se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então ele continua em movimento, a menos que alguém vá lá e pare ele, certo? Então, algumas situações na sua vida, no seu dia a dia, que você observa o princípio da inércia. Seu pai está lá te levando para a escola, pá, tranquilo, né? Saudade dessa época, beleza. Aí do nada passa um cachorro na frente e ele freia bruscamente. Pá, freou, certo? Para não atropelar o cachorro. Se você não está de cinto de segurança, você é lançado para frente. Por quê?
Porque quando você estava em movimento junto com o carro, antes de frear, você estava em movimento junto com o carro. Vamos supor que o carro estava ali a 50 km por hora. Então você estava a 50 km por hora, certo? Se você estava a 50 km por hora e sofreu uma freada brusca, não tem nada fazendo uma força externa em você. Então a sua tendência é continuar em 50 km por hora. Então se você não está com cinto de segurança, o perigo é você bater a cara no para-brisa, certo? É ir de encontro ao painel do carro. Enfim, por isso que é recomendado o cinto de segurança, porque ele vai fazer a força externa em você para que você não continue em movimento, certo? Então os corpos eles tendem a manter o movimento deles, assim como eles tendem a... Os que estão parados tendem a continuar parados, os que estão em movimento tendem a manter esse movimento. Então esse é o princípio da inércia, é uma coisa que acontece naturalmente com os corpos, certo? Isso vem da observação do que é o mundo que a gente vive. Então tem até questões interessantes. Um rapaz vem andando de skate, aí bate numa pedra, o skate fica, porque o skate sofreu uma força, mas o cara quer continuar. A vontade do corpo dele é continuar. Então ele é arremessado para frente. Por quê? Ele foi arremessado para frente de fato? É só um modo de dizer, né? Porque o que aconteceu na verdade foi um efeito da inércia. Que ele estava em movimento e continuou em movimento. E aí o que vai fazer ele parar? Bom, o atrito que a bunda dele fizer com o chão, certo? Então desculpa o palavreado aí, o atrito que o traseiro dele fizer com o chão, beleza? Então a gente entende bem o princípio da inércia agora. Então os corpos eles mantêm o estado de movimento que eles se encontram. Isso é muito importante que você entenda perfeitamente, ok? A gente vai agora pular a segunda lei de Newton, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a terceira lei de Newton, ok? A terceira lei de Newton, ela também tem um textinho para ela, certo? Antes de ir para a terceira, só vou colocar uns gatilhos para você se lembrar, ó. Cinto de segurança. Então, ó, uma situação, cinto de segurança do carro, né? Está relacionado com a inércia, com o princípio da inércia. O que mais está relacionado com o princípio da inércia? Bom, isso legal é em sala a gente conversar sobre isso, né? Até então na aula ao vivo a gente vai reservar um tempinho para falar sobre as leis de Newton. Que outra coisa está relacionada com o cinto de segurança com o cinto de segurança do carro? Não, com o princípio da inércia, sabe me dizer? Bom, a gente pode pensar na situação do skate, né? Então podemos falar assim, skate, não, tropeço, a gente pode falar do tropeço, tropeços, né, em geral, vamos pôr assim. O que mais está relacionado com o princípio da inércia? Bom, a gente pode falar que pedras não saem caminhando, não saem em movimento, vamos dizer assim, né? E etc. Então, outras situações onde a gente observa aí o princípio da inércia. Bom, vamos voltar aqui então para a terceira lei de Newton agora. A terceira lei de Newton, o princípio de ação e reação. Também tem um enunciadinho para ela, um testículozinho para ela, e esse texto vai ser o seguinte: quando um corpo A realiza uma força F sobre um corpo B, automaticamente o corpo B realiza sobre o corpo A uma força de mesma natureza, mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Vamos pôr uma força F' para melhorar o texto, ó, uma força F', de mesma natureza, mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário ao de F. Legal, fecha aspas. O que isso quer dizer? Bom, imagina lá que eu tenho um corpo A. Então aqui eu tenho um corpo que eu vou chamar de A, certo?
Imagina também que esse corpo A, ele vai fazer então uma força num corpo B. Então eles vão entrar em contato, por exemplo. Posso desenhar o corpo B um pouquinho maior, só para você ter uma ideia, né? Corpo B aqui. Então eu tenho meu corpo B. E aí o que vai acontecer? Bom, o corpo A, ele vai fazer no corpo B uma força F. Vou desenhar essa força F aqui por um vetorzinho laranja que aponta para cá. Então vou colocar aqui que essa é a minha força F. Então é como se o meu corpo A estivesse empurrando o meu corpo B para a direita, conforme está na figurinha aqui, né? Automaticamente, mesmo que o B não queira, isso é uma consequência, é uma lei da natureza. Quando um corpo A faz uma força no corpo B, automaticamente, na mesma hora, surge uma outra força, certo? Uma outra força, vou desenhar aqui. Uma força F' de mesma intensidade, então ela vai ter o mesmo tamanho. Vou tentar fazer o máximo parecido aqui. Pode ser assim. Uma força F', tá? De mesma intensidade. Então vamos supor que essa força aqui, eu não falei ainda da unidade, né? Mas a unidade padrão para força é o Newton, tá, pessoal? Então vamos supor que essa força aqui ela seja de 10 newtons. Depois eu explico bem para vocês o que é newton, tá? Então a outra força ela também vai ter 10 newtons, tá bom? Elas vão ter a mesma intensidade. Mesma direção, que no caso aqui é a direção horizontal, né? Porém, eles vão ter sentidos contrários. Então o A empurra o B para a direita e o B empurra o A para a esquerda. Isso acontece com todas as forças que existem na natureza. Lembra que para ter força precisa ter interação entre corpos. Então precisa ter pelo menos 2 corpos. Ou melhor, exatamente 2 corpos. Quando o A faz a força no B, o B responde na hora. Não tem como a força não acontecer. Essas duas forças elas são chamadas de par, ação e reação. E importante, eu vou colocar de vermelho e negrito e vou aumentar o tamanho da fonte, ó, para você ficar bem marcado na sua mente. Um par, ação e reação jamais se anulará. Como assim jamais se anulará? Bom, a gente pensa o seguinte, um empurra para a direita, outro empurra para a esquerda, não vai acontecer nada. Só que está errado esse pensamento. Por que ele jamais se anulará? Motivo. Qual que é o motivo disso acontecer, né? O motivo é muito simples. São realizados em corpos diferentes. Certo? O que isso quer dizer? Bom, deixa eu ver se está enquadrado ainda. Está enquadrado, perfeito. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o corpo A faz a força no B, o B faz a força no A. Tanto o A sofre quanto o B sofre, mas uma não anula a outra, porque são coisas feitas em corpos diferentes, certo? Vou dar uma ilustração bem simples. Ó. Imagina que você dá um soco na parede, certo? Na hora que você dá um soco na parede, tem como você não sentir a dor desse soco? Não. A parede, se ela tivesse células de dor, ela também sentiria essa dor. Não é? Mas não, ela só é danificada. Então a força ela tem um efeito na parede. Certo? Então você interagiu com a parede por meio de uma força e essa força machucou a sua mão e a sua mão machucou a parede. Se na terceira lei de Newton as forças se anulassem, não ia ter efeito nenhum. Então você não ia sentir dor e a parede não ia se danificar. O que ia ser muito estranho, porque nenhuma força de lugar nenhum no mundo ia ter efeito em nenhuma outra força. Certo? Então nessa situação, tanto a mão quanto a parede sofreram o efeito da força. Certo? E essas forças elas formam par, ação e reação. E veja, a parede precisou se mexer para fazer essa força? Ela precisou se esforçar? Ela precisou gastar energia? Não. Ela só precisou receber a força. Certo? Então, a consequência da ação e reação é que automaticamente surge a força de reação. Que no nosso caso aqui a gente chamou de força F', que foi a força que o corpo B fez no corpo A, automaticamente. Certo?
vai para uma pista de gelo e empurra alguém. Se você empurrar alguém numa pista de gelo, os dois estavam parados, você vai para trás e a pessoa vai para trás. Vocês vão se afastar, só que você também se mexe, certo? Então começa a pensar aí por que eu falei de pista de gelo. Será, por que isso não funciona no chão também? Ou será que funciona no chão, só que no chão tem uma outra coisa que acontece além da pista de gelo? Então a gente vai começar a entender a partir desse momento como que funciona o movimento, não simplesmente descrever ele, ok? E para fechar essa aula, vamos falar rapidamente da segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton ela também tem um enunciadozinho, bem simples, tá? Princípio fundamental da dinâmica, também conhecida como lei da fórmula, pelos mais íntimos. Bom, o princípio fundamental da dinâmica tem o seguinte enunciado. Um corpo, vamos pôr assim, todo corpo, deixa eu diminuir o tamanho que está muito grande aqui, 12, beleza, 12, ok. Vamos pôr assim, pôr de negrito também, 12, olha eu apanhando aqui pro Paint, hein, pessoal, vergonha, hein, 12 negrito, beleza. A força resultante que atua sobre um corpo qualquer de massa m é diretamente proporcional à sua aceleração total. Vamos pôr aceleração vetorial, acho que fica melhor para vocês entenderem. A força resultante que atua sobre um corpo qualquer de massa m é diretamente proporcional à sua aceleração vetorial. E também, né, a constante de proporcionalidade é a própria massa. O que isso significa, né? Lógico, pessoal, que as leis que Newton escreveu no seu livro, tá? Existe um livro que ele publicou essas leis lá no século XVII, e esse livro, chamado Princípio à Matemática, ele trazia essas leis de uma forma um pouco diferente, tá? Então eu estou tentando trazer para a nossa linguagem aqui de ensino médio, ensino fundamental, um conceito que é muito mais profundo do que isso, e também tem traduções que são feitas de uma forma para ficar mais leve nos fenômenos que a gente vai analisar, tá? Mas em outras palavras, tentando simplificar, traduzir para matemático o que está escrito aqui em língua portuguesa, ele diz que a força resultante, Fr, ela é igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Não foi exatamente assim que Newton publicou, né? Ele falava um pouquinho de uma outra grandeza que a gente vai até estudar mais para frente, que é o momento linear, mas basicamente é isso que a gente precisa saber aqui para o nível que a gente se encontra, tá bom? Então a força resultante ela é massa vezes aceleração. Quando eu tenho, o que seria a força resultante? A força resultante seria a soma de todas as forças que um corpo sofre. Então para fazer isso eu tenho que analisar todos os corpos que interagem com o corpo estudado, certo? E isso nem sempre é fácil de fazer. Então a partir de agora, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a estudar uma série de forças, tá bom? E cada uma dessas forças vai ter uma característica. E baseado nessas forças e nessas características, a gente vai ser capaz de escrever aqui a segunda lei de Newton para cada corpo, e é a partir daqui que a gente vai fazer os nossos cálculos, as nossas continhas, estudar o que está acontecendo. Por exemplo, um prédio, para ele ficar em pé. Para ele ficar em pé, ele não pode ter nenhuma força que vá fazer ele tombar, por exemplo. Ou não pode ter nenhuma interação que faça com que ele perca a estabilidade dele, né? Então existem uma série de condições para um prédio ficar em pé, indo para a engenharia. Ou vendo outras aplicações aí no geral, né? Não só na construção civil, a gente pode falar de eletricidade também, existem uma série de regras que as forças precisam obedecer. Então todas as aplicações da física que estão associadas com mecânica de alguma forma, elas estão associadas às leis de Newton. E para isso a gente vai começar a estudar então as forças que existem na natureza e como que elas são provocadas, como que elas acontecem.
E escrevendo as leis de Newton a gente consegue estudar os corpos propriamente ditos, dizer qual é a aceleração deles, o que vai acontecer com eles, se eles vão se mexer, se eles vão ficar parados e assim por diante. Bom, falei bastante, agora é a hora de vocês trabalharem, tá bom? Tendo esse aporte teórico, agora é a hora de vocês resolverem as questões de vocês, que são teóricas também nesse momento, e eu vou trabalhar no nosso material, explorando cada uma dessas forças, e logo logo a gente vai conversar de novo, falando sobre cada uma delas, como calcular essas forças e como aplicar nos probleminhas que a gente vai encontrar a partir de agora na dinâmica. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, e é isso aí, pessoal. Forte abraço, se cuidem e até a nossa aula ao vivo. Falou, tchau, tchau.